exterminadores, veículos não tripulados, organismos sintéticos. Os militares estão fundindo o DNA humano e inteligência artificial para criar máquinas assassinas que um dia dominarão o mundo. Qualquer habilidade ou função que o corpo humano tenha, há um cientista em algum lugar tentando fazer um robô fazer exatamente a mesma coisa. O governo já tem uma Skynet da vida real capaz de conduzir uma guerra sem intervenção humana? No momento, não existem regras. Temos exércitos privados, cientistas loucos, cientistas motivados pelo dinheiro. E estão todos tentando criar máquinas super eficientes que tornarão os seres humanos totalmente descartáveis. Hoje, a ficção científica se torna realidade científica. E o levante das máquinas é revelado no arquivo confidencial. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Bem-vindo ao mundo da conspiração, onde mentiras, segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte. Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. Estes são os arquivos confidenciais. 1917, Primeira Guerra Mundial. Trincheiras desfiguram a paisagem europeia, com forças aliadas e inimigas buscando proteção. Na tentativa de obter vantagem, o exército americano inicia em segredo a produção de uma aeronave não tripulada conhecida como Catherine Bug. Ele é o primeiro drone militar a cruzar os céus, transportando 81 quilos de explosivos e com uma autonomia de 120 quilômetros. A aviação estava nascendo, mas já queríamos encontrar um jeito de usar essa tecnologia na guerra. Nos anos 30, a Rússia desenvolve o teletanque, um monstro mecânico equipado com lança-chamas e metralhadora. Nos anos 40, os nazistas apresentam o Goliath, um tanque miniatura de controle remoto. São os primeiros passos do levante das máquinas. Setenta anos depois, os Estados Unidos possuem a maior e mais poderosa frota de drones não tripulados do mundo. A tecnologia mudou totalmente a guerra, tal como a conhecemos nos últimos milênios. Hoje podemos travar batalhas e tirar a vida de outro homem sem nunca corrermos nenhum risco. E boa parte do progresso tecnológico se deve a uma única agência. A Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa. A DARPA foi criada em 1958 pelo presidente Dwight D. Eisenhower após o lançamento do Sputnik pela União Soviética em 57. Seu propósito era simples: pesquisar todas as descobertas científicas de ponta e dar os próximos passos no tocante à tecnologia. A DARPA foi fundamental no desenvolvimento da NASA, da internet e do bombardeiro invisível. Mas esta é apenas a ponta do iceberg tecnológico. A DARPA é uma agência muito aberta, porque eles falam bastante sobre o que estão pesquisando e investigando e sobre alguns dos avanços científicos que eles fazem. Mas se eles divulgam tudo isso, o que será que eles omitem? A pesquisa da DARPA já deu origem ao Nano Beija-Flor, o robô de 30 gramas que pode voar para frente, para trás e ficar parado no ar. Financiado pela DARPA, o Big Dog foi criado para transportar cargas pesadas em terrenos acidentados. Essas coisas são reais, não são fictícias. Por sorte, elas são nossas. Pelo menos por enquanto. A Cobra Highbot é um aparelho anfíbio que se desloca em terra firme e na água. Ao realizar esses avanços, a ciência cria robôs capazes de fazer tarefas pequenas. Um carrega cargas pesadas, outro salta muito alto. Quando começamos a juntar toda essa tecnologia, de repente, nós temos um super soldado. Temos uma máquina completa.
sem contar os drones. Uma em cada 3 aeronaves militares opera sem piloto. E seus números aumentam a cada dia. Antigamente, era um homem em Nevada ou em Washington, ou até perto do campo de batalha, que controlava essas máquinas. Mas hoje, com o avanço da tecnologia, essas máquinas pilotam a si mesmas. Com as máquinas se tornando mais numerosas do que os soldados humanos, a tecnologia criada para nos ajudar pode se voltar contra nós? Hoje, as máquinas inteligentes estão do nosso lado porque foram programadas para isso. Se você acha que o apocalipse robótico envolverá um conflito entre nações, está enganado. A maioria das máquinas que podem se erguer em revolta já estão em nossos lares. É absurdo pensar que esses aparelhos não podem ser usados contra nós. E se algo pode ser usado contra nós, pode ter certeza de que será. Arquivos confidenciais. A cada ano, as máquinas que fabricamos chegam um pouco mais perto de nos substituir. Mas em vez de temer os robôs, os americanos os abraçam cada vez mais. Arquivo confidencial. Brinquedos inteligentes. 1998. A Feira Internacional de Brinquedos Americana em Nova York. Um boneco falante e peludo logo se torna o presente de Natal da moda. O Furby é a primeira tentativa bem-sucedida de se vender um robô no mercado doméstico. O preço do brinquedo eletrônico logo ultrapassa os $100 no mercado paralelo. O Furby vinha de fábrica falando só a linguagem Furbish. As crianças o ensinavam a falar a própria língua e ele aprendia. O Furby grava automaticamente trechos das conversas de seu dono. Os consumidores ficam fascinados. A Agência Nacional de Segurança proíbe o boneco em seus escritórios. Ele estava se tornando inteligente simplesmente nos ouvindo. E a proibição da NSA não seria uma pista do caminho que estamos trilhando? Um ano depois, o robô canino da Sony, Aibo, confirma o amor dos consumidores por companheiros robóticos. Existe uma diferença enorme entre os robôs de controle remoto e os robôs autônomos. Os robôs autônomos não precisam de interação humana. Eles podem literalmente tomar decisões sozinhos e ser programados para viver suas vidas robóticas sozinhos. Com pequenas modificações, estes cães robóticos podem tirar fotos e transmiti-las pelo ar. Com mais alguns ajustes, vários deles atuam em conjunto como um time de futebol. Eles aprendem, eles trabalham em conjunto e eles enviam fotos de seus arredores para as pessoas. Por que isso não alarma as pessoas? Apenas um ano depois, em 2000, a Honda apresenta o primeiro robô humanoide para uso doméstico. Eles o chamam de Asimo, a sigla para Passo Avançado em Mobilidade Inovadora. Seu objetivo declarado, ajudar pessoas com limitações físicas. A ideia era que, um dia, esses robôs iam nos ajudar com as nossas tarefas cotidianas. De soldar metal a limpar a casa, de realizar cirurgias a fabricar macarrão. Parece não haver limites para o que um robô pode aprender a fazer. E eles conversam entre si. O meu aspirador tem entrada USB e Bluetooth. Com quem será que ele quer se comunicar? Nós compartilhamos informações privadas nas redes sociais. Permitimos que cada passo nosso seja rastreado via GPS. Imagine um programa de inteligência artificial utilizando todos esses dados. Ele pode literalmente mapear toda a sua vida. 1 bilhão de usuários do Facebook em 1 bilhão de smartphones. Cada telefone e perfil contendo centenas de bits de informação sobre você e todos os seus contatos. Pensando na nossa infraestrutura tecnológica, a nossa informação bancária, a rede elétrica, os telefones, tudo isso está conectado de alguma forma. É um apocalipse digital pronto para acontecer. Robôs inteligentes e computadores reúnem dados sobre a humanidade há anos.
Hoje, estes dados são entregues de bandeja. Primeiro, nós gostamos da conectividade, achamos ótimo, mas logo ficamos dependentes desses dispositivos. Por fim, não conseguimos viver sem eles. E essa é toda a questão. Os cientistas programam os robôs mais perigosos para não prejudicar seus criadores. Mas os computadores, como as pessoas que podem um dia substituir, são vulneráveis a doenças. O resfriado comum sofreu mutações ao longo dos anos para que nem todo remédio ou antibiótico tomado seja capaz de combatê-lo. E o mesmo acontece no mundo digital. Arquivo confidencial. O vírus Stuxnet. 2010. Em algum local desconhecido, hackers e engenheiros se unem para aperfeiçoar a arma cibernética mais eficiente conhecida pelo homem. O vírus Stuxnet foi um vírus que apareceu em 2010. Ele infectou milhões de usuários em todo o mundo. A maior parte do estrago feito pelo vírus ocorreu nas instalações de pesquisa nuclear iranianas dedicadas ao enriquecimento de urânio. E acredita-se que os cientistas iranianos perderam anos e anos de pesquisa devido a esse vírus. O vírus Stuxnet mostrou que um código de computador, pode fazer com que as máquinas se voltem contra as próprias pessoas que as usam. E se você acha que isso não pode acontecer conosco, está cometendo um grave erro. Diariamente, a raça humana abre mão de sua humanidade em troca de conveniência. O depósito direto do seu salário, linhas automáticas de atendimento ao consumidor, telefones que fazem o trabalho de uma secretária. Parece que as pessoas não precisam mais de pessoas. Desde a Revolução Industrial, a humanidade inventou máquinas para realizar quase tudo que uma pessoa pode fazer. Mas agora, engenheiros e cientistas levam as coisas um passo além. Arquivo confidencial. Híbridos de homens e máquinas. Lembra o homem de 6 milhões de dólares? Ele não é mais ficção. Exoesqueletos movidos a bateria tornam-se um só com seu usuário, permitindo que um soldado humano dobre ou triplique sua força e resistência física. O exoesqueleto de batalha é uma ajuda fantástica para os nossos soldados. Mas o que acontece quando não precisamos mais do ser humano dentro do exoesqueleto? Olhando as coisas que estão sendo feitas hoje, a ciência e a ficção científica são indistinguíveis. E os cientistas já desenvolveram mistos de homem e máquina ainda mais integrados. Olhos, mãos, braços e até carne humana sintética. Se faz parte do corpo humano, em algum lugar existe um engenheiro desenvolvendo o equivalente robótico. O Biodesign, um novo projeto da DARPA, está tornando o impossível possível. Seu objetivo é criar organismos sintéticos com expectativa de vida indefinida. Não só nós criamos um robô, como demos a ele o dom da imortalidade. Se ele for programado para se autorreplicar, ele pode simplesmente montar uma cópia de si mesmo, programá-la e soltá-la no universo. 1 se torna 2, 2 se tornam 4, 4 se tornam 8 e assim por diante. Em muito pouco tempo, estas sondas podem, na teoria, começar a dominar o mundo. Obviamente, os robôs só fazem o que são programados para fazer. Mas o que acontece quando são programados para nos enganar? Arquivo confidencial. O teste de Turing. 1950. Alan Turing, um dos pais da computação moderna, propõe uma questão simples. As máquinas podem pensar? Nasce o campo da inteligência artificial. O teste de Turing foi criado para determinar se um programa de inteligência artificial podia agir de forma humana. O teste envolveria 3 participantes: o juiz, um computador e um ser humano real. O juiz se comunicaria com o computador e o ser humano através de mensagens e receberia respostas. Com base nas respostas, se o juiz não conseguisse descobrir quem era o humano, o computador tinha passado no teste. E os computadores estão cada vez melhores. Eu não acho que seja difícil uma máquina convencer um humano de que ela é humana.
Desde o advento das redes sociais, uma nova entidade artificial emergiu: o Social Bot. Existem programas e scripts por aí que passeiam pela rede e têm vontade própria. Eles podem invadir sites e se comunicar com você através de mensagens. Se você estiver no Facebook ou em outra rede social e de repente receber uma mensagem de alguém, pode ser que não haja uma pessoa na outra ponta. Em quanto tempo os robôs que nos enganam se tornarão os robôs que nos dominam? É mais provável do que você pensa. O que pode acontecer se os programadores de software conseguirem desenvolver no cérebro eletrônico dos robôs a capacidade de pensar, de tomar decisões, sem a interferência de seus criadores humanos? A multiplicação de organismos sintéticos racionais e imortais pode significar o fim da raça humana. O que vai acontecer quando as máquinas se rebelarem e tomarem a tecnologia dos seres humanos? Tudo vai parar. Seu celular não vai funcionar, seu GPS também não. Nem o seu carro vai funcionar, porque ele também é um computador. Nada na sua vida que é operado por computador vai funcionar. E isso só pode ser o começo do fim. Um grande colapso gera pânico em todo o mundo. Satélites se desconectam. A rede elétrica cai. O suprimento de água desaparece. A Terra mergulha na escuridão. Seu telefone, seu computador e o seu carro, todos eles fazem parte da rede. Drones que pensam por si mesmos. Armas que basicamente definem seus próprios alvos. O que acontece quando se voltam contra nós? Felizmente, o momento em que as máquinas substituirão os homens ainda está no futuro. Mas você não vai acreditar no que elas já estão fazendo. A seguir, a verdade chocante sobre os robôs com licença para matar. Quando uma máquina tem autoridade para decidir matar uma pessoa, temos a cláusula da morte. Talvez o desdobramento mais perturbador da robótica de ponta seja também o mais letal. É a cláusula da morte. Um relatório de 2008 preparado pela Marinha Americana delineia suas intenções. Imagine como seria a guerra com robôs autônomos. Máquinas móveis capazes de tomar decisões como disparar em um alvo sem intervenção humana substituiriam soldados em uma variedade cada vez maior de missões perigosas. Esses dispositivos serão capazes de tomar a decisão de matar com base nas ações dos seres humanos que estão rastreando? Não temos como saber se isso já está acontecendo. Robôs projetados para pensar, sentir, se reproduzir, nos enganar e, o mais assustador, nos matar. Não é uma questão de se as máquinas assumirão o comando, mas de quando. Arquivos confidenciais.